Bem-vindo, 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 bem-vindo ao canal Escatológico. O texto crítico do Novo Testamento, que veio na esteira da alta crítica textual no trato das Escrituras Sagradas, gerou muita confusão em torno da palavra de Deus. E ainda tem gerado, e fez brotar inúmeras seitas e doutrinas absurdas, já que o texto bíblico, a partir de um determinado momento, deixou de ser tratado como um texto confiável. Então, ele passou a ser tratado de outra maneira. Então essas doutrinas vieram justamente porque o texto bíblico tinha deixado de ser uma tradição confiável para os defensores da afirmação, ou da ideia, ou da teoria, ou da proposta, ou da hipótese de que a abordagem que deveríamos passar a ter com relação às Escrituras Sagradas deveria ser a mesma que temos com qualquer outra obra escrita. Então eles passaram com base nessa teoria da alta crítica, eles passaram a questionar o autor do livro, o local de sua produção, a data, a forma, o contexto em que o livro foi produzido. E a partir de então, tudo é colocado por terra. Eles colocaram tudo por terra. Erguendo-se, a partir daí, uma construção totalmente fora de prumo e sem fundamento de verdade. Mas, entretanto, bem firmada no terreno da dúvida. Então vamos pegar aqui apenas um versículo. Vou pegar aqui apenas um versículo. Apenas um versículo vai servir de exemplo, para que nós possamos comparar, para nós fazermos a comparação entre o texto recebido, o texto tradicional e o texto crítico. Então as Bíblias moderninhas, as Bíblias moderninhas aí, elas mostram, elas vieram na esteira aí dessa alta crítica e possibilitaram o surgimento de muita contradição, muita heresia e muitas seitas que colocam por terra a verdade da palavra de Deus para confundir as pessoas. E, é claro, dificultar às pessoas o acesso à verdade divina. Então vamos pegar aqui 1 Coríntios 1,18. Eu vou pegar aqui, eu vou ler na Bíblia King James atualizada. Vamos ver aqui nessa Bíblia King James atualizada. 1 Coríntios 1,18. Essa Bíblia de estudo aqui. É incrível, né? Tem tanta coisa boa, tem uns negócios aqui que a gente vai lendo, Tem tanto comentário legal, mas, entretanto, vou mostrar para vocês aqui. Vejam só isso aqui. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus.
esta Bíblia aqui, né, eu posso dizer que é algo assim horrível a tradução desse texto. É uma coisa terrível. Quando eu li isso aqui, eu levei um susto, certo? Então, ao invés de utilizar aqui sendo salvos, né, que a maioria das Bíblias, o texto crítico, fala assim que a mensagem, a palavra da cruz é loucura para os que estão sendo salvos, né? É o texto crítico. Eles usam sendo destruídos. Gente, né? Isso aqui, esse termo sendo destruídos, com certeza dá abertura, dá até mesmo abertura para a doutrina do aniquilamento da alma, que é defendida por adventistas e testemunhas de Jeová. Então, muitos grupos religiosos, como os adventistas do sétimo dia e as testemunhas de Jeová, acreditam que quando o homem morre, ele fica inconsciente, não percebendo o que se passa ao seu redor. Entretanto, para nós, os crentes reformados, que creem na palavra de Deus, né, aqueles que têm o texto tradicional como fundamento da sua fé, tirando aí algumas implicações, né, essa problemática doutrinária não é tão relevante. Sono da alma ou imortalidade, certo? Agora, para os adventistas e testemunhas de Jeová, devido às suas doutrinas exóticas, isso aqui realmente é uma problemática, certo? É um problema. Para os adventistas, seria a questão da doutrina do juízo investigativo. Aí vocês podem pesquisar o que é isso. Sem sono da alma, essa doutrina fica irreparavelmente quebrada. Para as testemunhas de Jeová, é a questão da doutrina do paraíso na terra. Afinal, aonde seria o paraíso? Entretanto, a Bíblia não ensina a doutrina do aniquilacionismo, vulgarmente chamada de doutrina do sono da alma. O fato de que a alma dos cristãos vai imediatamente para a presença de Deus mostra que a doutrina do sono da alma está equivocada. Então vamos ler aqui em Filipenses 1:23. Filipenses 1:23. Vamos ver aqui. Aqui é Almeida Corrigida Fiel, texto tradicional. Então Paulo fala aqui: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Né? Então está aqui bem claro. Entretanto, aqui, né? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Então, meu amigo, uma Bíblia dessas aqui, ó, para mim não passa de curiosidade teológica, viu? Infelizmente. Né? Mas ainda bem que editaram a Bíblia King James Fiel. Então vamos ver aqui na Almeida Revista e Atualizada, né? Fala assim, Almeida, espera aí. Então aqui Almeida, essa letra é pequena, calma aí. Fala assim, essa é
Nova Almeida atualizada. Aqui ela já está mais de acordo, né, com o texto tradicional. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Tá boa, essa tradução está boa. A Almeida Corrigida Fiel. Está aqui entre as melhores Bíblias, baseada no texto Receptus, no Novo Testamento. Fala assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, os que perecem, os que morrem, né, que morrem sem Cristo, morrem sem salvação, né? Não são destruídos, não. Então, está aqui, porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. King James Fiel. Bom, então essas traduções, né, que afirmam aí que nós somos salvos, que nós somos salvos, essas aí, elas se coadunam com a doutrina de Cristo, de que as suas ovelhas não se perdem, né? Então está lá em João 10, verso 27 a 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então está escrito isso, Jesus falou isso, né, a respeito da segurança eterna do crente. É Ele que nos salva, Ele que nos resgata, Ele é o nosso bom pastor. E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão, porque a salvação é um trabalho monergético, né? É obra de Deus. Está lá no livro de Jonas: do Senhor vem a salvação. Então, esses aí que querem dizer uma outra coisa, eles traduzem este verso de forma diferente. Então, essa tradução também ela está em harmonia com a afirmação que nós, os que cremos no Senhor Jesus, temos a eterna segurança da salvação. A epístola aos Hebreus mostra Jesus como príncipe da salvação. Então essa tradução está na Almeida Corrigida Fiel. Então lá em Hebreus 2, verso 10, fala assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, Deus, né, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Não, aqui é Deus, né? Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então aqui Deus consagrou pelas aflições Jesus, que é o príncipe da salvação. Certo? E temos aqui: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas,
mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrar-se pelas aflições o príncipe da salvação deles. Sim, e aqui fala também que Jesus, ele realizou, ou ele efetuou, uma eterna salvação. Então, é uma eterna salvação ou uma eterna redenção. Fala assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna salvação, ou uma eterna redenção. Então a redenção do crente ela é eterna. A qualidade dessa salvação é eterna, né? Então é impossível, meu amigo, que possa haver algo como um crente lavado no sangue do Cordeiro, regenerado, nascido de novo, se perder. Essa é uma doutrina satânica. É uma doutrina que coloca a responsabilidade da salvação nas costas do ser humano pecador, cheio de falha. Certo? Então vamos agora para essa Bíblia aqui. É a Bíblia de Jerusalém, tá? Bíblia de Jerusalém. Vamos ver aqui o que ela diz. Fala assim, vejam só. Com efeito, a linguagem da cruz, agora não é mais palavra, né? É a linguagem. Então é uma linguagem. Né? Então a linguagem, vejam só, só podia ser mesmo uma Bíblia romana, né? Romanista. Fundamentadamente romanista. A linguagem, né? Cheia de símbolos, de bababá, né? Não é a palavra, porque não é a palavra que salva, é a linguagem. Isso aqui tem a ver algo relacionado a sacramento, né? Eles dão muito valor a isso, sacramentos. Como se a graça de Deus fosse obtida através dos sacramentos, não é? Então tem lá diversos sacramentos. Então por isso é que eles colocaram aqui, vejam só, modificaram o texto e colocaram linguagem. Com efeito, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós é poder de Deus. Para aqueles que se salvam, né? Não são aqueles que são salvos, ou que estão salvos, ou foram salvos por Cristo. Porque depende o que? A salvação, para essa doutrina aqui, depende da participação nos sacramentos, né? Do começo ao batismo, crisma, até o final lá, a extrema-unção, né? Então, a salvação não é pela palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eles colocam aqui linguagem, a linguagem da cruz, né? Isso é coisa de jesuíta, né? Eles modificam, né? E torcem as escrituras, né? Então, com efeito, a linguagem da cruz mas para aqueles que se salvam. Então, gente, a salvação não é sacramental. Não nos salvamos. Não estamos sendo salvos. Somos salvos uma vez por todas. Esse texto corrompido, né, deturpa, coloca por terra, solapa de modo abominável uma das mais importantes doutrinas da fé cristã, a doutrina da salvação pela fé somente. As almas eram salvas nas igrejas primitivas de uma vez por todas,
ao colocarem sua fé em Jesus Cristo. Senhores, que farei para ser salvo? Perguntou o carcereiro lá, a Paulo e Silas. Eles não deram uma lista para o cara, não. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Dessa forma. Essa é a pregação, é a loucura do Evangelho. Não depende de elucubrações humanas. Então, a salvação das pessoas não era um processo sacramental, um processo de sacramentalismo. Essa Bíblia aqui é uma fiel representante do texto crítico. Então, vem de Roma. O mais engraçado de tudo isso é que Roma, o Vaticano, jamais fez uma tradução das Escrituras a partir do texto receptus. E olha que muitos acham que Erasmus, um dos primeiros, ele que publicou o primeiro texto lá. Então, muitos acham que Erasmus era um católico devoto. Se era realmente um católico devoto, por que rejeitaram seu texto? Porque é o texto que ensina a salvação pela fé apenas. Então, vamos considerar aí Romanos 3, 21, Romanos 3, 21. Fala: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Isso é tão difícil de entender, gente. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. E temos também Romanos 4:3. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Então, temos também Romanos 11. Vamos ver aqui. Romanos 11:6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Observem na última referência que Deus diz que é impossível misturar graça e obras para a salvação. Somos salvos pela graça ou somos salvos pelas obras. Não pode haver uma mistura de ambas, conforme as seitas ensinam. Então, todo mundo que afirma isso aí, que tem que haver uma mistura e tal, é seita, gente. O cara está pregando uma ideia oriunda de seitas. É seita, não é o evangelho, é um outro evangelho. Pode dizer, pode falar, dá pulo aí de 10 metros, não adianta. Agora, uma curiosidade que eu quero mostrar a vocês. Vamos aqui, uma curiosidade. É o texto aí das Testemunhas de Jeová. 1 Coríntios 1:18. Vejam só. Pois a palavra a respeito... Vejam só que... De onde os caras tiram isso, gente?
Da onde tiraram isso aqui? Pois a palavra a respeito da estaca de tortura é tolice para os que estão perecendo. Colocaram perecer. Eu pensei que ia colocar destruir, né? Então essa aqui, a King James, né? Essa versão da King James aqui, essa BKJ, ela é mais testemunho de Jeová do que a própria versão deles, né? Porque fala os que estão sendo destruídos. Aqui eles falam os que estão perecendo. Pois a palavra a respeito da estaca de tortura é tolice, não é cruz. É estaca de tortura, hein? Para os que estão perecendo. Mas para nós, os que estamos sendo salvos, é lógico, né? Que eles também pregam a mesma salvação pelas obras, né? Que a Igreja Romana, né? E outras seitas por aí. Mas para nós, os que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Da onde esses caras tiraram esse negócio de estaca de tortura, gente? Vou pesquisar aqui agora no Google Tradutor, tá? Coloquei lá português e grego. Aí vamos aqui vou digitar a palavra cruz. Vamos primeiro aqui, ó, no grego. No grego do Novo Testamento, a palavra que é utilizada e palavra da cruz, né? Fala assim, hologos gar rotu stauro tois men apolimenos moria estim. Moria estim. É tolice. Então tá aí. Stauro, né? A palavra que é utilizada para a cruz no grego koiné é stauro. Stauro, cruz, traduzida como cruz, certo? Então vou aqui escrever no Google Tradutor cruz. Aqui eu coloquei português, aqui grego, tá? Cruz. Vamos lá no grego. Calma aí. Vamos lá de novo. Português e grego. Não está dando certo não? Calma aí. Já vai dar, viu? Escolher aqui grego. Então, deixa eu entrar de novo. Muito bem, vai dar pau logo na hora que eu estou fazendo o vídeo. Está aqui, português e grego, né? Então, vou colocar aqui, cruz. Olha só, gente. Saiu aqui a mesma palavra, estauros. 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 Vamos ver aqui. Ou Stavros, sei lá. Vamos ver. Vamos ver o que a mulher vai falar aqui. Stavros. Stavros. Tá certo. É porque houve uma modificação, né, do grego koiné, mas a grafia é bem parecida. A grafia, né, aqui está estauro. Estauro. Né? E no grego atual é stavros. Mas a grafia, se você for ver lá, Stavros. é a mesma coisa. Então vai lá no grego do Novo Testamento, né? 1 Coríntios 1,18. Aí eu escrevi aqui, cruz, apareceu a mesma grafia do texto koiné lá. Agora eu vou escrever estaca, né? Estaca. Da onde esses caras tiraram esse texto maluco? Isso só pode ser um... O que é isso, gente? Pois a palavra a respeito da estaca de tortura. Não. Isso aqui é outra coisa que... Gente, isso aqui... Isso é uma aberração bíblica. É uma aberração. É uma aberração. Estaca, aí tá merídio. Vamos ver aqui. Meridio. Merídio. Então os caras traduziram errado
inventaram uma tal de estaca de tortura para dizer que é cruz. Não, ao invés de traduzir corretamente, apenas para adaptar a palavra de Deus a uma doutrina qualquer maluca que eles inventaram. Né? Então está aí. Né? É mais uma curiosidade isso aqui, né? Mais uma curiosidade, nada mais do que isso. Então vimos aí, né, o tipo de literatura bíblica que se criou com base aí nesse texto crítico. Isso foi apenas um versículo, hein? Um versículo. Vejam só quanta... Então vemos quanta aberração, né, que esse texto crítico aí causou. Isso é em apenas um versículo que nós estudamos aqui. Imaginem só, se formos estudar todas as variantes, né, que essas colações desse texto crítico aí, e essa alta crítica aí, as dúvidas que colocaram, as modificações, exclusões, né, no texto da Bíblia, né? Se formos estudar, tudo isso aí vai levar muito tempo. Mas aos pouquinhos a gente vai fazendo aí alguns vídeos. Agora, se alguém souber, né, da onde as testemunhas de Jeová tiraram esse negócio de estaca, de tortura ao invés de cruz, pode escrever aí nos comentários, né? Será bem-vindo, ok? Fica a dica.